mais uma edição do nosso podcast Café com Moeda. Hoje nós temos na mesa aqui conosco essa viagem Maria Marina, está ali quase dormindo, né? Gustavo Moreno, não falam não, vocês dois estão mudos? Boa tarde. Boa tarde. Na tela, Larissa, tchauzinho, dá um tchauzinho aí, Lari, ali do lado. Boa tarde. De modelo, tchau de modelo. E aqui hoje nós temos um convidado muito especial, vou botar para ele e vou deixar que o Gustavo faça as honras de apresentá-lo. Gustavo. Boa tarde, pessoal. Eu vim aqui apresentar primeiro o ilustríssimo convidado. Ele nasceu em 1723 e morreu pela primeira vez em 1790. Como é isso? Primeira vez? Sim, pela primeira vez, porque ele voltou, nasceu pela segunda vez e encarnou um corpo do nosso colega. Ele é o Aidan Smith. Ah, rapaz, ele está incorporado em Aidan, beleza. Vamos falar sobre o que hoje, Gustavo? De início, eu quero te fazer uma pergunta e também te apresentar algumas realidades do mundo que você não conhece, o nosso. Você só conhece o antigo. E uma prática muito comum na economia do século XXI é o protecionismo. O que o senhor, como economista liberal da teoria clássica do liberalismo econômico, acredita sobre o protecionismo? Eu acredito que o protecionismo impede que as pessoas possam ter o direito e o livre-arbítrio de poder comprar mercadorias e vender mercadorias para todo mundo da melhor qualidade possível e do melhor preço possível. Então, eu sou totalmente contra protecionismos. Protecionismo, para quem não sabe, ou alguns leigos, que ninguém tem obrigação de saber, é uma certa imposição estatal que governos estrangeiros impõem barreiras alfandegárias para dificultar a entrada de produtos estrangeiros no seu país. E por que eles fazem isso? Na teoria, não, na boa intenção também, para crescer a sua indústria econômica, a própria fabricação interna de um país. E isso tem acontecido muito, Gustavo, assim, não só com os Estados Unidos, né? A própria China também tem essa condição de proteger o seu mercado interno. O bloco europeu também tem feito muito isso, né? Então, assim, é possível você ver isso não só em um país, você vê hoje essa prática no mundo inteiro. Sim, com certeza. É uma situação que não sei se vai te deixar triste, mas poucos seguiram os seus conselhos nessa questão. Infelizmente, é justamente isso que eu trago. A questão de você fazer com que as mercadorias possam ser compradas e vendidas de qualquer lugar do mundo faz com que você beneficie justamente a própria população. Smith, diz uma coisa, eu estava fazendo umas leituras e a Marina pode confirmar isso, nós discutimos isso várias vezes, mas o que me chamou a atenção foram duas obras que você em vida, quer dizer, na primeira vida, né? Porque nessa agora você está de novo aqui conosco, né? Sim. Você criou duas obras, escreveu duas obras importantíssimas e uma delas destacou muito, que foi A Riqueza das Nações, né? Então, pontua para mim, pelo menos, levanta aí uma discussão a respeito dessa obra. O que você trouxe de importante para a economia mundial? Eu acredito que o que eu tenho trazido de mais importante foi a crítica que eu fiz ao mercantilismo e ter trazido essa ideia de mercado liberal, de uma economia de mercado aberto, que hoje eu acredito que tenha trazido benefícios para o mundo, né? Se vocês vão me dizer. Com certeza. A riqueza da nação, como você mesmo disse, não está na força do Estado, mas sim na capacidade que aquela nação tem em produzir os seus bens. Então aquela prática antiga, mercantilista, de ficar acumulando moeda, acumulando ouro, prata, em cofres do rei, graças a Deus acabou. Eu fico muito feliz por isso. E o que norteia a economia até hoje é uma coisa interessantíssima. O próprio Adam está aqui, não vai me deixar mentir, né? Que é o seguinte, ele entende que a riqueza da nação, ela não era calcada apenas um fator, mas um conjunto desses fatores, né, que, percebendo essa conjuntura desses fatores, foi ali direcionando para o que hoje a gente conhece como capitalismo moderno, né? Isso é bacana, isso é legal. Pesquisando em alguns sítios da internet, eu vejo várias informações contraditórias sobre a sua visão, envolvendo a mão invisível, que o senhor piscava, ou então zombava, ou então que sim, o senhor foi quem criou essa visão da mão invisível e que o Estado não precisasse intervir. Hoje nós vivemos numa sociedade que está pagando um preço muito alto pela gasolina, pelo diesel, pelo álcool etanol. E muito se fala sobre a intervenção estatal na economia, na questão do monopólio da Petrobras.
provavelmente não conhece, mas a empresa brasileira de coleta e exploração do petróleo é a empresa estatal. Somente ela faz essa exploração. Isso é uma clara interferência do Estado na economia. O povo brasileiro, por si só, não pode criar, seja ele um bilionário, uma empresa que explore o petróleo para concorrer e com isso baixar os custos. O senhor tem o que a falar sobre essa monopolização? Pronto, em primeiro ponto, a mão invisível foi um termo que eu joguei no ar, não foi um termo que eu preferi trazer de uma maneira mais aprofundada, mas foi só um termo que eu utilizei para poder dar um certo conceito a essa explicação justamente que você trouxe. A partir do momento em que o Estado intervém demais, em que o Estado tem um controle e monopoliza a economia, é isso que acaba acontecendo, a economia fica travada, as pessoas acabam pagando por preços altos, até o que a gente trouxe também na questão protecionista, são dois pontos que acabam influenciando de maneira negativa. Olha, Smith, tem uma colocação interessante em governos passados, não nesse atual, né? Na sua época não se elegia, talvez políticos, né, para mandatos, e quando fazia isso tinha um prazo determinado, que a gente falava que era 4 anos, com a recondução desse cargo. E um desses governos aqui no nosso país, ocorreu a intervenção do Estado, a mão invisível, mas funcionando, né, como interventor da economia brasileira, justamente no campo do combustível, né, da gasolina, do etanol, e isso acabou trazendo prejuízos bilionários para a empresa a qual o Gustavo mencionou há pouco. Também, como modelo de exemplo que a gente pode seguir aqui, a gente hoje está vivendo numa fase em que o governo esquiva de fazer essa intervenção justamente para deixar que o mercado se regule. E a gente está vendo aí a Bolsa de Valores, que é onde se negocia as commodities, né, os recursos para a produtividade da consolidada, a produtividade parecida, e a gente tem aí o preço do combustível, que é o que move nossos veículos, hoje altíssimo e a população pagando caro por isso. Então, esses dois exemplos, quando eu citei aqui que em governos anteriores houve a intervenção e esse hoje não faz essa intervenção, traduz basicamente aí o que foi dito tanto pelo colega Gustavo quanto pelo senhor, excelentíssimo senhor Smith. Segundo Adam Smith, existem 4 pontos que são importantes e que foram retratados na obra A Riqueza das Nações. Uma delas é a força do trabalho, que é a força que gera riqueza. E eu queria repercutir esses 4 pontos, vou falar aqui um de cada, para que a gente possa trazer à luz do conhecimento para nossos colegas e quem está nos assistindo também, um pouco mais detalhado esse assunto que ele repercutiu lá na obra dele, A Riqueza das Nações. Sobre a força do trabalho, ele acreditava, eu achava isso interessante, que o indivíduo se desenvolvendo por conta própria, ele gera riqueza para a nação. E eu acho isso interessante, né? Isso foi a cara do capitalismo. O que você acha, Gustavo? Com certeza, essa questão da parte da divisão da força do trabalho me lembra muito a divisão do trabalho. Tem um exemplo clássico que o senhor escreveu no seu livro Riqueza das Nações, que, pelo incrível que pareça, colegas, ele conseguiu dividir o processo fabril de um alfinete em 18 etapas. Primeiro, ele classificou, ele pegou todos os dados, ele pegou as informações, os apontamentos da fábrica, ele observou até mesmo a quantidade de passos que cada operário dava para fazer um alfinete e dividiu todas essas etapas e na sua gestão fez que os operários seguissem a forma que ele, o método científico dele, seguisse a forma que ele julgou mais eficiente. Acredito que é interessante a gente situar o nosso contexto de insegurança também institucional no Brasil, a questão do nosso presidente se isentar de intervir. Acredito que isso não condiz com a própria doutrina de Adam Smith. E também toda essa crise, como já foi dito, da pandemia, que situou o nosso país nessa insegurança institucional. Bacana, como o Marina trouxe um exemplo bem atual e que vai acabar colocando esse cenário brasileiro, o Adam Smith, que na época dele não tinha isso, né? Então na reencarnação não encontrava esse problema. O que ela quis dizer é que muitas empresas, muitos investidores, eles querem partir para vir investir aqui no Brasil, desde que tenha segurança institucional, tenham leis garantidoras. E se isso não leis jurídicas, né? aquelas garantias jurídicas que o país precisa oferecer e que é, inclusive, obrigação do Estado para que a economia seja saudável. Exatamente essa minha visão. Então isso é bacana. Então, assim, eu queria, agora, vendo essas informações aqui na mesa, eu queria que você falasse um pouco para a gente
sobre o que você acha sobre a questão da segurança, dessa lei garantidora. Eu enxergo justamente da maneira que vocês trouxeram. O Estado tem por obrigação que garantir essa segurança, garantir a segurança tanto pública, a segurança física, quanto a segurança para investimentos. É o Estado responsável por garantir que as empresas se sintam à vontade para investir no país. Olha que bacana. Com certeza. A partir da sua visão, você, na sua primeira vida não sabe, foi desenvolvido um conceito de Estado mínimo, que o Estado é operante somente nas situações essenciais do Brasil. A falando do dentro do governo atual, porque além da questão da segurança pública e da garantia do direito à propriedade, o Estado, de acordo com você, precisa ofertar. José Milton trouxe a questão da segurança jurídica, que na sua época não poderia ser tão forte quanto atual. Hoje, se você não tiver o papelzinho escrito que esse telefone é seu e não é seu, ele pode ser de qualquer um. Inclusive no livro dele, A Teoria dos Sentimentos Morais, porque ele não fala só de economia, ele também é filósofo. Ele é filósofo. Ele é filósofo. Então ele fala sobre... A gente pode até pensar que ele fala somente de coisas que favorecem o capitalismo, mas ele também fala de sentimentos que a gente deve ter com relação à coletividade, trabalhar em serviço do bem comum, e não só dessa questão de especialização do trabalho, da alienação do homem com relação àquilo que ele trabalha no dia a dia. Então é importante conhecer a sua obra como um todo, antes de julgar e colocar dentro de padrões ideológicos. Sim, exatamente. Houve muita polêmica, né, com a analista na época dele, algumas polêmicas até levadas com relevância, né, na sociedade. Mas assim, tem outra coisa interessante que eu queria repercutir ainda, isso já com ele, sobre a questão da liberdade de mercado, que se aproxima muito da questão do termo que muitos usam aí, da mão invisível. O que você acha? Quando colocou-se isso na obra, o que você queria dizer? Pronto. O ponto que eu queria trazer em relação à liberdade de mercado era justamente essa questão que estava sendo dita anteriormente, que é a mínima intervenção do Estado. É que o Estado não intervenha a controlar quanto vai ser produzido, de que maneira vai ser produzido, quantas empresas em um determinado segmento podem existir. A partir do momento em que existe essa liberdade de mercado, nós temos o bem comum ali adquirido. Como o Gustavo disse, né, é o Estado mínimo, né? Então, sim, exatamente. Legal, bacana. Tem um outro ponto que eu quero repercutir, que se me ajudem até, né, e o próprio Adam Smith também, sobre a questão do gente, isso é uma confusão danada do moderno, Adam Smith, que divide opiniões, tá? E é muito forte. Uma das coisas que chama muita atenção nessa discussão é sobre o capitalismo como um causador de desigualdades sociais. O capitalismo, de fato, ele é causador de desigualdade, ele é um vilão. A desigualdade já existe no mundo por natureza. A desigualdade já existe na natureza, inclusive. Existem seres que são mais fortes, existem seres que são mais frágeis, existem espécies que são mais inteligentes, existem espécies que são menos inteligentes. Então a desigualdade vai se tornar visível também dentro do capitalismo e em qualquer sociedade. Porque vão existir pessoas com vocações a mais do que outras pessoas, vão existir pessoas que possuam uma propriedade maior diante de um certo assunto, mas na verdade a busca que eu tenho aqui, quando eu trago minhas ideias, é contra a pobreza, de maneira que a gente possa brigar para que possamos diminuir a pobreza e não as desigualdades, porque as desigualdades são naturais, as desigualdades sempre vão existir. Existe um conceito que é laissez-faire, que eu gostaria de repercutir um pouco aqui na mesa, aproveitando mais uma vez aí a presença do nosso convidado. Marina, eu acho que você está mais por dentro desse assunto e eu acho que você gostaria de explicar um pouco para nós e ver se o Adam Smith concorda com o que você vai falar. O conceito de laissez-faire, que vem do francês, né, significa deixar fazer, se refere a um estado que dá liberdade para o indivíduo desenvolver, aperfeiçoar suas potencialidades, suas habilidades dentro do comércio, dentro da sua vida. E também, Adam Smith fala também desse egoísmo do indivíduo que pode contribuir para o bem da sociedade como um todo. Exatamente, nos meus estudos filosóficos eu consegui relacionar a filosofia com a economia. O homem, a partir do seu egoísmo, fomenta no desenvolvimento geral. Com certeza, um exemplo disso seria a situação de um padeiro. Um padeiro acorda no meio da madrugada para produzir o pão. E por que ele faz isso? Porque ele ama a comunidade dele? Não. Ele faz isso porque ele tem um desejo que a sua clientela vá até ele e compre. Então, a situação aqui, por exemplo, no caso do senhor José Milton, que acorda cedo todos os dias para praticar suas atividades. O horário mais conveniente para ele comprar o pão é muito cedo. Então, quando esse padeiro já está com o pão fresquinho nesse horário, ele pode alcançar essas pessoas. Ele não faz isso por amor a elas, nem amor à venda do pão, mas sim por seus interesses pessoais, a sua
o seu egoísmo de fazer que a sua firma cresça. Dessa forma, ele alcança mais clientela e por isso consegue o dinheiro do pão e vai contribuir para financiar a firma. Bacana. E para reforçar o que você disse, Gustavo, é interessante que tem uma fala aqui, que é um trecho, na verdade, que é: não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro, é o personagem que você acabou de citar, que nós esperamos o nosso jantar, mas da sua consideração do seu próprio interesse. Ou seja, é do interesse individual que Adam Smith acreditava, e acredita que está aqui conosco, que se forma a riqueza de uma nação. Voltando aí àquele ponto que já discutimos aqui de forma exaustiva, para levar aí a todos que vão assistir nosso vídeo informações referente ao que pensa, o que contribuiu o Adam Smith. Então, uma questão também que eu gostaria de saber mais, né, que é um ponto levantado, que ele coloca em pauta, é a questão das relações comerciais, né, essa importância que se dá entre as nações se relacionarem comercialmente. Você poderia falar mais um pouco, Aida? Exatamente. Eu acredito que as nações possuem diferenças, assim como eu estava falando anteriormente sobre a questão da desigualdade, e aí trouxemos as diferenças entre os potenciais e tudo mais. As nações possuem diferenças. Existem nações que podem produzir melhor um equipamento, que possuem uma matéria-prima em maior abundância e que aí pode se relacionando com as outras nações, fazer com que o mundo prospere. Aí, galera, chegamos ao fim de mais um podcast, o nosso podcast Café com Moeda. Hoje contou com a presença do ilustríssimo Aidan Smith. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a todos e até a próxima reencarnação. Não, eu não quero ir não, obrigado. Também contou com a Maria Marina aqui na nossa mesa. Obrigada. Até a próxima, Marina. E também com o Gustavo. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Pronto, esse podcast contou com o apoio também de Júlia e Enzo Gabriel, que fizeram aqui uma participação bacana. E do outro lado, lá bem distante, lá bem longe, Larissa, que está ali dando um tchauzinho dela. Faltou o sorriso, Larissa. Obrigada. Faltou o sorrisinho de assinação. Isso. E assistência técnica de Beatriz. E também Beatriz, que infelizmente não pôde estar conosco aqui, mas participou em espírito e presença. Um abraço, gente.